Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é um dos vídeos mais, assim, não sei se mais pedidos, mas que quase todas as questões que eu recebo acabam esbarrando em algum momento neste tema e praticamente em todas as consultas ele aparece, né? Então, as fases do despertar. Então, antes de começar, eu vou tirar aqui uma cartinha, nossa senhora, quis voar aqui, da geometria sagrada arcturiana, para colocar aqui de ladinho. Quem me conhece aqui já sabe, que é pra gente ir recebendo essa energia de cura, apesar de não ser uma leitura de cartas hoje, mas eu vou tirar aqui na frente de vocês o que a espiritualidade está enviando para curarmos. Emergência. Deixa eu colocar aqui para vocês, enquanto eu vou falando, vocês recebem essa energia de cura. Vamos lá. Ok. A frequência da emergência nos convida a viver a nossa realidade com a inocência e o encantamento da infância, para contemplar e celebrar a beleza que nos rodeia. Coisa linda, né, gente? Então tá aqui a energia da emergência. Então vamos falar sobre este tema. Eu entendo, não é, vocês sabem, né? Tudo que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, é fonte e uma soma de tudo que eu venho estudando e vivenciando ao longo dos anos, tá bom? E, claro, com todas as canalizações e as informações que eu recebo da diretoria, né, dos meus mentores, enfim, da espiritualidade maior. Então, como ponte, eu venho aqui trazer e somar com as minhas experiências também. Então, assim, eu acredito ter 3 grandes fases do despertar da consciência. Porém, eu adicionei a fase -1 e a fase +1. Então, são 3 despertares, -1, +1. Tá? Então, já vou explicar para vocês. Antes de começar, eu quero agradecer a todas as pessoas que passam por aqui, curtem, compartilham, enfim. Eu estou deixando os comentários desabilitados, porém, neste vídeo eu vou deixar os comentários abertos, porque, como eu falei, é um vídeo muito importante para quem está passando por esse processo, seja qual fase do despertar você esteja. Então, por favor, com amorosidade, com pensamentos positivos, alegria, amor fraternal no coração, deixe seus comentários e suas dúvidas aqui, que podem inclusive ser a dúvida de outras pessoas e também virar próximos vídeos, tá bom? Então eu vou deixar aberto aqui e confio em vocês para que os comentários sejam com uma energia maravilhosa, positiva e para o crescimento de todo mundo que vai ler, tá joia? Muito obrigada. Bom, e eu quero agradecer também os membros aqui do canal que apoiam, todas as pessoas que têm procurado para fazer as consultas de confirmação de chamas gêmeas, que ainda não abri, assim, né? Eu tô abrindo aos poucos dentro do canal de membros. Enfim, gratidão infinita ao carinho de todos vocês, as mensagens. Muito obrigada, tá bom? Se você gosta aqui da vibe do canal, clica aqui para se inscrever. Se esse vídeo servir para você, deixa seu joinha, compartilha, aquela coisa toda que você já sabe, que ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas, tá bom? Gratidão. Não estou fazendo consulta de tarô terapêutico nesse momento, só de florais de Bach e tem o PITA, que é o meu programa de iniciação à terapia alimentar, para quem quer alinhar a alimentação com a vida física, a saúde física, emocional e espiritual. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tem vários links para vocês, tem link para quem quer me enviar mimos, enfim, tá tudo aí, tá bom? Gratidão. Vamos lá. Eu vou começar por que do -1, né? Porque a primeira fase do despertar não é um despertar consciente, digamos assim. A sua alma, ela está ali gritando, digamos assim, para ser ouvida. Ela está encontrando um espaço para ter uma voz mais alta que o seu ego, e de forma inconsciente você começa a seguir
com, assim, mais afinco o seu plano encarnatório. Então é aquele momento que, assim, você está vivendo a sua vida ali, não que você esteja completamente desviado no caminho, não é isso, mas você está vivendo a sua vida e, de repente, você sente ali na sua 3D ainda, e essa é a grande diferença, tá? Este pré-despertar, ele impacta diretamente e somente a nossa vida, né? Somente, não, né? Vocês entenderam, assim, não tem uma conexão com a 5D, assim. Ele é puramente na 3D. As mudanças acontecem na 3D. Como assim? Você está vivendo ali a sua vida, de repente, você sente que onde você trabalha não se encaixa mais com você, você sente que você está num relacionamento que não se encaixa mais com você, você sente que você não tem vontade mais de sair para os mesmos lugares, mas é uma coisa muito inconsciente. E você começa a fazer mudanças sem pensar de forma alguma, por exemplo, de uma forma espiritual. Sei lá, eu não gosto mais desse trabalho, eu não gosto mais dessa pessoa, esses amigos, sei lá, eu cansei de sair para andar de bicicleta, isso não se encaixa mais comigo, eu tinha a galera do CrossFit, não me dá mais vontade de fazer CrossFit, e assim, você só não sente vontade mais, tá? Então assim, muda de carreira, alguma coisa assim, só que assim, 100% na 3D, você não sente assim de forma consciente, você não se pergunta, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Será que isso está alinhado com a minha missão de vida? Não. Tá? E essa fase, ela pode existir ou não, mas na grande maioria das vezes ela existe. Só que como não tem ela é uma preparação ali para o que vem depois, para os próximos despertares. Tá? Que aí sim envolve a sua espiritualidade. Mas é como se você começasse a preparar a sua vida aqui na 3D para ter este contato mais alinhado com a 5D. Então é como se a sua alma começasse assim a dar aquela ajeitada, sabe, no terreno ali, para depois começar a mandar sementes uma atrás da outra, né? Então é aquela, você não tá nem ali ainda. Eu vejo que essa fase é como se fosse um terreno, assim, pensa que o terreno, ele tá todo zoado, ele tá cheio de mato, ele tá cheio de erva daninha, porque você foi vivendo a sua vida ali na 3D e tal, e ele tá ali, eu ia quase falar um palavrão aqui, todo zoado, né? E aí você vem e você vai fazer o quê? Você vai tirar o mais grosso ali, sabe? Você vai cortar aquele mato mais alto, é aquela preparada ali assim, né, para a primeira fase do despertar, tá? Então esse é o pré-despertar, é o despertar inconsciente da alma, né? Inconsciente, vocês sabem, de acordo com o que o nosso ego está percebendo. Por enquanto o ego ainda pensa que está no controle, só que ele já não está mais, tá? Aí, não completamente, porque vocês sabem que a ideia não é fazer o ego ficar completamente quieto, é o equilíbrio entre eles. É aquele momento que a alma, ela entra ali, manda o recado e o ego obedece. Só na 3D. Aí vem a primeira fase do despertar. E quero deixar bem claro que estas fases do despertar, elas podem se alternar para algumas pessoas. Tá? Eu vou passar aqui de uma forma que aconteceu comigo, que eu percebo que geralmente é a sequência mais comum, tá? de acontecer. E as pessoas confundem muito as duas primeiras fases. Tá? Aliás, confundem as 3 fases, né? A primeira é o despertar espiritual. O que é esse despertar espiritual? Eu não gosto muito de despertar espiritual, porque o espírito não está dormindo nunca, né? Mas é assim, é o despertar da nossa consciência para que nós temos aí esse nosso lado espiritual e que é normal a todos, é comum a todos.
mas para muitas pessoas ele fica completamente dormente. E o que é essa espiritualidade? É literalmente, assim, para a maioria das pessoas, começam a acontecer sincronicidades, começam a ter sintomas de mediunidade, começam a ter sonhos lúcidos. Para muitas pessoas isso acontece principalmente com a perda de um ente querido ou com um término muito difícil de um relacionamento ou uma grande perda financeira que muda o padrão de vida completamente da pessoa. São grandes transformações, tá? Ou a pessoa, por exemplo, passa por um processo de depressão muito profundo e precisa, por algum motivo, assim, se isolar, né, do ambiente em que ela vive, tá? Trabalha num emprego há muito tempo e é mandada embora de forma abrupta e ela fica completamente sem chão. E é aí que essa espiritualidade ela vai vir à tona, tá? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, que é um exemplo que acontece com muitas pessoas. Quando a minha mãe diz... Eu tinha mediunidade já desde criança, né? Já falei várias vezes aqui pra vocês. Mas era algo que, assim, eu não trabalhava. E não estava nem um pouco interessada em trabalhar também, né? Claro, sempre fez parte da minha vida. Eu nunca deixei de acreditar. Não tinha nem como eu deixar de acreditar. Eu sempre senti coisas, ouvia umas coisas e tal. Via vultos, enfim. Então, pra mim, era algo tão normal, assim, do dia a dia, que eu nem me importava com aquilo. Mas eu tinha muitos sintomas de mediunidade que eu fui confundindo com doenças, sintomas físicos ao longo da vida, porque eu não estava trabalhando isso, tá? E quando a minha mãe faleceu, ela começou a se comunicar bastante, já desde o dia do enterro. Eu via a minha mãe, ela estava lá vendo o enterro, como boa capricorniana que era, ela quis ver para crer, né? Então, certeza que ela não acreditou que tinha desencarnado, apesar dela ter uma crença espiritual, sim, né? E sempre me apoiou muito, assim, quando era criança, questão da minha mediunidade, nunca duvidou de mim, me colocou para fazer evangelização no centro espírita do lado da minha casa. Eu nasci e cresci brincando dentro de um centro espírita que era vizinho, assim, de parede da minha casa, e eu era... Enfim, eu ficava lá dentro ajudando, varria, ajudava, eu ficava brincando lá dentro enquanto o povo estava arrumando as sessões, enfim. Então, assim, eu fiz isso, tá? Ela sempre ajudou, ela tinha essa consciência, gostava muito mais do espiritismo do que do catolicismo, apesar de ser católica, se identificava muito mais, mas é claro que é um choque, né, o desencarne. Então ela fez isso, teve esse processo, eu vi que ela estava lá no enterro dela. Depois, à noite, em casa, ela veio, enfim, já contei essa história, né, que ela queria levar as coisas dela com ela e tava brava porque não deixavam ela levar, enfim. Tive essa conversa com ela na noite em que ela foi enterrada, né, então uma noite depois que ela desencarnou. Só que pra mim, era muito normal, do tipo assim, a minha mãe, né, normal, eu sempre tive uma mediunidade, assim, tipo, sempre vi gente morta, né, era o que eu pensava. Claro que a minha mãe não ia ser diferente. Todas as pessoas da minha família que desencarnavam vinham falar comigo depois. Isso pra mim, assim, normal. Eu não, entendeu? Não via aquilo como nada demais, porque eu nasci desse jeito, então tudo que a gente faz parte aí desde a nossa infância se torna normal, mesmo que para os outros não seja, né? E eu não levei isso, assim, a sério. E ela começou a vir, então foi aí mais de um ano, ela vinha sempre falar comigo nas fases dela, que ela estava passando pelo processo de adaptação, bem triste. Às vezes ela vinha, não tinha nem autorização de falar nada, mas ela vinha, eu via que ela estava muito triste. Isso começou a me incomodar muito, porque eu queria muito ajudar no processo, né, da transição dela para o outro plano, né, e nisso a minha, assim, eu não sentia ainda que a minha mediunidade estava expandindo tanto, porque pra mim, era minha mãe, era normal eu ter aquele contato com ela, né? Então, essa foi uma fase, assim, mas que eu voltei a pensar muito e voltei a buscar muito, assim, soluções na espiritualidade pra tentar ajudar de alguma forma. Então, fazia orações e tal, com mais frequência, até que eu
E aí, nesse meio tempo, só que isso eu só fui ligar, assim, ano passado, na verdade, né? 2 anos e meio depois que eu fui prestar atenção nas datas. Em abril de 2019, eu conheci aqui na 3D a minha chama gêmea, que eu não fazia a menor ideia. Uma semana depois, eu voltei para o Brasil. Eu morava nos Estados Unidos e eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, o negócio ficou louco, né? Então, assim, o despertar da minha mediunidade, da minha espiritualidade. E hoje em dia eu entendo que foi esse portal. Quem não está numa encarnação de chama gêmeas, este portal, tipo, na verdade, assim, foi uma coisa pra minha mediunidade expandir muito, porque chama gêmeas tem uma missão, aquela coisa que vocês sabem. Mas, assim, o desencarne da minha mãe fez com que a minha mediunidade, fez com que eu abrisse o meu canal para o outro plano, né? E aí, o que começou a acontecer? Claro que, com o encontro com a chama, o portal se abriu absurdamente, que é assim que funciona. E eu comecei a ter muitos sintomas da mediunidade. Quem não tem uma mediunidade ostensiva, isso pode vir, assim, de, por exemplo, você começa a se interessar por assuntos espirituais, por curas, por assistir vídeos de tarô, assistir vídeos sobre espiritualidade, comprar livros, se você não era uma pessoa que praticava nenhum ritual, você começa a querer ir num centro espírita, você começa sei lá, pode ser um budismo, umbanda, alguém te convida para ir em algum lugar e você começa a ir, e você começa a ter sonhos, que você começa a duvidar se são sonhos normais ou se você, assim, tá sonhando com entes queridos que já foram embora, e aí é aquele questionamento, assim, tipo, nossa, esse plano espiritual não é que ele existe mesmo, e eu tô em contato com ele o tempo todo, né? Não é que, assim, eu faço essas curas energéticas e tal, e isso tem mudado a minha vida. Eu comecei a usar uns cristais, comecei a fazer uns banhos, e eu me sinto muito melhor, e você começa a despertar para essa sua ligação, né? Para essa ligação entre a 3D e a 5D. Tá? Então, esse é o despertar espiritual, que vai variar muito de uma pessoa para outra, porque todos nós temos uma mediunidade, como eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar nos quadradinhos sinais para vocês, mas tem as mediunidades mais ostensivas, né? E cada um vem com o kit, digamos assim, que precisa, né? Isso é acordado antes de nós reencarnarmos, porque vai depender da nossa missão de vida, do nosso propósito, se nós vamos precisar disso ou não. E eu sempre digo, cuidado com a vaidade, quanto maior a mediunidade, maior o débito, tá? E maior a responsabilidade. Então, se você tem uma mediunidade ostensiva e tá aí se achando um X-Men, né, a Jean lá do X-Men, né, cuidado, tá? Cuidado, porque nós somos só uma ferramenta, nós somos só ponte, né? Eu sempre falo, eu sou só a Jaiminha, eu só entrego a carta, não sou eu que escrevo a carta. Tá? Então, nós somos essa ponte, nós temos este acordo. Então, quando a gente começa a achar que esse poder todo é nosso, que, enfim, as coisas se complicam e a gente pode criar aí karmas, né? A gente vem para uma encarnação de evolução, de expansão e de ascensão, e a gente pega e vira isso do avesso e cria um grande karma, um grande problema, tá bom? Aí tem a fase do despertar da consciência, da consciência pessoal, digamos assim, da consciência do seu eu superior. Tá? E eu já vou explicar por quê. Porque tem a consciência universal, que é a que vem depois. Tá? Então, essa consciência é aquele momento do o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Para que eu vim? E aí, aquela fase -1, ela começa a se encaixar aqui. Só que por exemplo, assim, é uma nova fase. Então, se você mudou de carreira,
se você mudou, se terminou um relacionamento, se você, essa fase do despertar da consciência é tipo assim, você mudou para uma carreira X, aí essa carreira começa a te mostrar que não é só uma coisinha que você gostava de fazer desde criança. O nosso propósito de vida, geralmente, ele tá ligado a uma coisa que nós gostamos de fazer desde criança, inclusive, né? Que despertou em nós desde criança, a grande maioria, né, dos nossos propósitos de vida. Vou fazer um vídeo só falando sobre missão, propósito de vida. E aí, você começa a perceber que aquela sua ideia, assim, aquela sua... E talvez você não tenha saído daquele emprego naquele momento, mas você tá nessa fase se arrastando do eu não aguento mais. E aí o que acontece? Começa a acumular essa fase do eu não aguento mais, você querendo dar um grito, e às vezes por condições econômicas, ou, por exemplo, é um casamento que tem filhos, tem partilha de bens e tudo, você não saiu. Então aquela fase -1 é assim, você foi arrastando a fase -1, não saiu dela, daí vem a parte espiritual, inclusive que você tá usando aí várias curas, várias coisas para tentar dar uma amenizada na dor daquela fase -1, aí você entra nesse despertar da consciência, que para a grande maioria das pessoas é onde acontece a primeira noite escura da alma. Tá? Por quê? Esse questionamento do onkoto, pronkovo, neste mundo, neste universo, nesta galáxia, enfim, é o que traz essa sensação de não pertencimento, de solidão, de vazio, que é a noite escura da alma, que é quando você começa a questionar tudo que você fez a vida inteira, quem você é, como você lidou com seus relacionamentos, com as pessoas, o lugar onde você mora, o lugar onde você nasceu, o relacionamento, as amizades, você começa a questionar tudo, por que isso acontece assim, e você já, para a maioria das pessoas, né, você já passou ali pela fase do despertar espiritual, e aí você começou, tudo aquilo que você começou a absorver, por exemplo, do tarô, dos vídeos sobre espiritualidade, dos livros, você começou a ouvir coisas no centro, no terreiro, aquilo começa a enraizar dentro de você, né? É aquele Mentos que vai entrando, assim, o Mentos, né, na garrafa de Coca-Cola, e a hora que ele bate lá no fundo, ele pá! É o despertar da sua consciência. É o seu eu superior falando, oi, tô aqui. Vamos agora dar uma questionada nessa sua existência, porque você não veio só para trabalhar, pagar boleto e ir para festa? E aí o chão se abre, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida completamente diferente do nosso planejamento encarnatório, ou não necessariamente, mas já estamos aí, né? Quando a gente não resistiu a essa fase -1 e a gente já fez as mudanças ali, o despertar da consciência é mais fácil. Então, quando veio lá, a diretoria falou, dá uma carpinada nesse terreiro aí, porque a gente vai mandar uma semente e depois vai ter dificuldade disso crescer. Se você não ouve essa primeira parte, o que acontece? Né? Vem lá o despertar espiritual, que é para você realmente limpar bem bonitinho, adubar direitinho para mandar essa semente para ela crescer. Se você for fazendo meia boca, ali aquelas primeiras etapas, quando mandar aquelas sementes, que ela vem de qualquer jeito, porque ela precisa começar a brotar ali dentro de você, a coisa ainda vai estar bagunçada. O que vai acontecer? Você vai ter que sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí, pior, a noite escura da alma. Tá? E acontece isso com muita gente, né? Então, você vai passar por um período aí onde você começa a questionar a forma como você está vivendo, as pessoas em volta de você, as pessoas que você atraiu e atrai para sua vida, os seus valores, e vai começar a se questionar sobre tudo e todos à sua volta. Mas nesse despertar de consciência, é uma consciência assim que já é difícil pra caramba a gente lidar com nós mesmos, nos entendermos, né? Entender o nosso lugar no mundo, né? E o mundo que nos rodeia ali. É uma fase assim bem
que muitas pessoas vão chamar você de egoísta, porque você vai se isolar, não vai querer falar com muita gente, aquelas coisas que você gostava de fazer antes você já não gosta mais, né? Porque você precisa de um tempo pra você. É uma fase bem individualista e necessária, não é egoísta, você precisa disso, tá? E aí, passada essa fase mais difícil, você começa aí já, beleza, tô entendendo pra que eu vim, mas ainda cheio de dúvida, e a gente vai tateando ali, a gente plantou as sementinhas, começa a nascer, a gente não sabe, será que eu rego 2 vezes por dia, eu rego 3, hoje não choveu, será que a que eu pus ontem tá bom, entendeu? Aí você vai ali, naquele terreno, você vê as coisas brotando, mas você não faz muita ideia do que fazer, tá? E depois que isso, por exemplo, plantei milho, vou fazer o que com essas espigas? Né? E aí que vem a terceira fase do despertar, que é o despertar da consciência universal, da consciência global. Que muitas pessoas ficam por um bom tempo nesta fase do despertar da consciência e tem uma dificuldade de, assim, por o ego mesmo, né? É o próprio ego aí, que ele vai falar, tá bom já, né? Nossa, tá ótimo, já despertei, tô aqui, já estou fazendo o que eu vim pra fazer nessa vida, acho, né? Porque vai ficar sempre ali né? Por um bom tempo até ter a coisa, porque isso pode levar anos, né? E na maioria das vezes leva mesmo, anos. Pode não, leva, né? Muito difícil, assim, esse despertar essas fases todas em pouco tempo. Isso vai, né, durante anos. E aí vem esse despertar da consciência global. E este é a mudança que mais incomoda as pessoas à sua volta. Mais do que se as pessoas já estavam incomodadas com você mais isolado e tudo, este último despertar, digamos assim, que nunca é o último, né? Sempre esse despertar global, ele acontece em várias fases, tá? Por quê? Você começa a enxergar que todos nós estamos conectados o tempo todo. E que as nossas ações... Por que a pandemia fez todo mundo pirar o cabeção? Tá? Porque para quem já estava aí num processo de consciência, ou quem já tinha uma responsabilidade emocional, social maior, já sentiu que o buraco era mais embaixo. Só que foi, tipo, tá vendo? Essa é a terceira fase, né? Quarta, entre aspas, né? Contando a -1 lá, da não consciente. A pandemia trouxe uma aceleração nos processos de despertar. Proposital, é claro, pela espiritualidade. Claro que foi proposital, né? Nossa, mas a espiritualidade é matar esse monte de gente? Primeiro, porque a espiritualidade não tem morte, né? Assim, primeira coisa que a gente tem que pensar. Segunda, que todas as fases de transição planetária, todas as fases em que o nosso planeta passou por grandes adaptações e evolução da raça humana, tiveram grandes, o que eles chamam de ajustes. Atlântida foi engolida, morreram milhões de pessoas. Sempre que passam por esses grandes ajustes, existem desencarnes coletivos. Tá? E isso não vem assim do nível nossos mentores, trabalhadores das colônias, claro que não, porque o povo de lá ralou, trabalhou e continua trabalhando tanto quanto, por exemplo, a linha de frente dos hospitais aqui, claro que não. Isso é uma decisão da espiritualidade maior, é a diretoria que a gente tá falando. Entendeu? Não é a gerência, a supervisão, os estagiários aqui que ficam em contato com a gente o tempo todo, não. Tá? Então, esse processo da pandemia, ele acelerou muito o despertar da consciência. Ele meio que pegou assim, ó, leve 3, pague 1, né? Tipo assim, tá aqui o despertar espiritual, consciência 1, consciência 2, num pacotão só. Por quê? Quando você se dá conta de que, assim,
uma pessoa que passa praticamente, né, aquela, parece o efeito pirâmide, né? Um aqui que, tipo, dá um espirro e contamina várias pessoas aqui, e se eu toco isso aqui com a mão suja, eu passo para não sei quantas pessoas. Ficou muito claro de forma física, por causa de um vírus, que nós estamos muito mais conectados do que a gente imaginava. Como que uma coisa assim espalha tão rápido? Pois é. Se algo físico espalha tão rápido, algo que precisa de uma coisa concreta, imagina as nossas energias. E é assim que nós estamos conectados. E foi aí que muita gente pirou o cabeção. Né? Porque sim, estamos todos conectados o tempo todo. O tempo todo. Só que de forma energética não tem nem a necessidade desta, né, do lavar as mãos, não tem nem essa necessidade do toque, do espirro, de 3 metros, manter 1 metro de distância, não. Né, a minha, nesta época, nesta pandemia, eu sentia energia, e não tinha tido nenhum envolvimento ainda com a minha chama gêmea, em continentes completamente diferentes. Tínhamos conversas na quinta dimensão, desdobramento em continentes diferentes. Porque é dessa forma que estamos conectados. Para o plano espiritual não existe nem essa necessidade nenhuma, né, de contato físico, de distância e de tempo. Tá? Então, o que acontece? Esse nível de expansão de consciência é o que nos permite ter essa visão da espiritualidade maior, do todo. E aí muda todos os nossos hábitos. Tá? É nesse processo que eu começo a cuidar mais dos meus hábitos de consumo. Então, assim, quem não reciclava, começa a reciclar. Eu tenho necessidade realmente de comprar isso ou não? Você começa a buscar por trabalhos voluntários. Para quem nunca fez, para quem já fazia, isso só vai aumentar cada vez mais, né? Fazer trabalhos voluntários, ajudar outras pessoas. A alimentação, eu começo a cuidar mais da minha alimentação, eu começo a me preocupar em comprar de pequenos agricultores, porque eu sei que isso impacta a sociedade à minha volta e isso é importante para mim. Né? Eu tenho filho, eu vou tentar usar as opções mais ecológicas possíveis para não sair comprando um monte de fralda plástica e jogando por aí. Tudo. Absolutamente tudo. Tá? Então, esta fase, este despertar da consciência universal, ela pode durar muitos anos até ela ser completa. Porque muda a nossa vida inteira. Tá? Esse despertar é assim... Aí é aquela coisa, eu começo a... Nossa, é a fase que você começa a acreditar em ET, e ET é normal, né? Do tipo assim, por quê? Porque você começa ali, e muitas vezes com a espiritualidade isso já começa, né? Quando o despertar espiritual, até antes da consciência, quando você começa a ler livros e tal, você começa a acreditar na vida em outras orbes ou outros planetas e tal, e aí você começa cada vez enxergar tudo isso de forma mais global, universalista possível. E você vai incorporando isto no seu dia a dia, de todas as formas possíveis. Então, como é que o meu trabalho está impactando o todo? Não é assim, quanto é que eu estou ganhando? Se está lucrando, eu estou fazendo. Se não está lucrando, não. Né? É aquela responsabilidade de saber que todos nós estamos conectados e todo mundo importa. Os pequenos atos importam. E é através destes pequenos hábitos, atos, ações, pensamentos, a gente tem total consciência nessa fase da importância dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Né? Então é aquele momento que sim, você se afasta de muita gente, que aquela pessoa que abre a boca e a sua energia vai lá no pé, né? Porque aquela pessoa parece que te suga. Você começa a ter mais cuidado com o que você fala, como você fala, porque você entende de verdade o poder das suas palavras, o poder das suas ações.
nas pequenas coisas do dia a dia. Então, é um processo, assim, muito complexo e que muda completamente a nossa vida. Tá? Esse terceiro processo de despertar. E como eu falei, é um processo que pode durar anos e o resto da vida. Sempre tem uma coisinha ali que a gente ainda precisa ajustar. E faz parte. E o mais um, qual é o despertar mais um? É para quem está numa encarnação de chama gêmeas, que é menos aí de 95% da população, com certeza, tá? Essa fase do despertar, para mim, que é a mais recente de todas, e como eu falei, esse meu despertar de consciência do todo, cada dia eu aprendo uma coisinha nova, cada dia eu incorporo alguma coisa para minha vida diferente, né? Então, nós vamos ali nos adaptando, porque o nosso ego, ele gosta muito de conforto, o nosso ego, ele gosta de aproveitar, e tá tudo bem também, não é que a gente veio aqui para sofrer, para ralar, eu vou passar dificuldade, vou passar... Porque, não é isso, né? Mas, por exemplo, os hábitos de consumo, eu era uma pessoa que quando trabalhava em finanças, lá eu falo, na minha outra vida, dentro dessa mesma encarnação, eu tinha 70 pares de sapato. Trabalhava numa empresa, finanças corporativa, aquela mulherada, todo mundo reparando em todo mundo. Hoje em dia eu tenho assim 10, eu uso 3. E olhe lá, né? Tenho 10 porque eu moro num lugar que faz muito frio. Então, assim, tenho mais bota, tênis e tal, mas é aquela coisa, assim, faz anos que eu não compro, né? Tipo assim, sabe? Como vocês podem perceber aqui, né? Teve uma pessoa que uma vez falou que eu repetia muita roupa. Olha isso, gente. Depois a gente fecha os comentários, o povo fala que, né? Mas é que tem gente, né? Que isso não dá pra entender. E assim, eu tenho pouca roupa mesmo, né? Eu tenho poucas coisas mesmo. Então, assim... Foram anos, e porque também eu fiquei, por conta da minha missão de vida, eu tive que me mudar de país algumas vezes, né, sozinha. Então, a tartaruga que leva a casa nas costas não dá pra ser muita coisa, né, então eu fui adaptando a minha vida. Faltou alguma coisa? Nunca. Morri por causa disso? Por falta de sapato? Jamais. Faz anos que eu não sei o que é usar um salto. Eu usava salto todos os dias. Isso faz de mim menos mulher? Não, nunca me senti mais mulher, né? Curando aí o meu sagrado feminino do que hoje. Mas foram anos. Anos e anos e anos, né? Quem me conheceu há 10 anos atrás e olha hoje, não me reconhece, né? Então, assim, faz parte. E esse processo das chamas gêmeas tem, geralmente... Nesse processo do despertar espiritual ou o de consciência é quando tem o encontro, né? Não necessariamente, para algumas pessoas sim, mas não necessariamente o encontro de estar juntos, não, né? Pode ser um encontro bem rápido, só para ter esse contato, né? Essa cruzada de olhar, essa conversada de alguns minutos, às vezes, para muitas pessoas, né? E às vezes é só um olhar mesmo, e isso já faz com que o despertar espiritual e tal aconteça no divino feminino, né? Não no divino masculino. Então, assim, nesse despertar da consciência para o vínculo, mas não é tipo assim, tem alguns, né? Mas esse despertar que eu estou falando não é o do tipo assim, a pessoa é minha chama gêmea. Não, essa coisa do é minha chama gêmea já aconteceu nesse bololô desses três despertares aí. Em algum momento essa informação chegou até você teve aí a fase de negação ou da aceitação e da sofrência, isso já aconteceu. Este quarto despertar, para quem está numa dinâmica de chama gêmea, numa encarnação de chama gêmea, se você não assistiu, eu vou deixar nos quadradinhos finais o vídeo que eu fiz para você entender o que é a chama gêmeas, o que são as chamas gêmeas, eu estou numa encarnação ou não, enfim, né? Então, assim, é a consciência real do vínculo. Para que serve, que é o fim total da romantização e o início do desapego, que é a fase de pré-reunião, que eles chamam. Tá? Esta fase também pode durar anos, porque a fase do desapego é difícil pra caramba, tá? Então, assim,
Este despertar da consciência para o vínculo, mas é 100%. Gente, é uma chave que faz assim, ó. Você vem ali na sofrência, altos e baixos, e meu Deus do céu, não aguento mais, alguém rasga esse contrato. Será, mas tem certeza mesmo que não tem plano B? Ah, meu Deus, mas será que tem certeza mesmo? Não, eu quero viver a vida só com uma alma gêmea, eu não aguento mais isso. Aí você vem naquele, quero, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não, né? Você vem ali naquele tipo, eu vou, quero, não, e você vem achando que você tá 100% sabendo o que é. Tem um momento que você tem esse despertar e você entende que não tem plano B. Você entende que aquilo é da sua alma e você entende que aquilo é um presente. Você entende que é a maior oportunidade da sua existência, literalmente, das suas vidas, né? Que, né, você é a sua alma lá, que nem o filme lá do Patrick Swayze, né? Now I've had the time of my life, né? My lives, né? É o momento da minha vida. Aí você quer pular, né? Tipo assim, o divino feminino quer ali fazer aquela pose, que o problema é que nesse momento o divino masculino não tá pronto para segurar, então não pula. Só isso que eu posso dizer. Mas a vontade do divino feminino é fazer aquela coreografia ali. A alma, ela falou, meu Deus, eu vou ascensionar. É agora, eu não preciso mais reencarnar aqui. Eu entendi o que eu tenho que fazer. É o momento da virada. Tá? E geralmente levam-se anos desde a conscientização. E assim, não adianta, você pode saber, você assiste 450 mil vídeos, mas tem um negocinho dentro de você ali que fala assim, mas será que não tem jeito mesmo de... Mas se eu não quiser? Sabe, assim, você ali, ó. Mas eu acho que eu vou... Né? Porque isso acontece para o divino feminino, principalmente, né? Na grande maioria das vezes. O divino masculino, ele desperta antes, assim, em casos de emergência, como já diria essa própria a figura aqui, tá? A função é do divino feminino, de despertar antes, tá? Então, assim... E muitas vezes a gente acha, eu achava que eu estava 100% consciente do vínculo, que eu estava fazendo tudo certo, que eu estava... Mas eu tava ali, tinha ainda uma pontinha de negação, tinha uma pontinha de assim, um dia meu mentor vai ser, aquela esperança de que assim, alguém vai chegar aqui e vai falar assim, não, boba, fica assim não, já tá essa alma gêmea aqui, na outra vida você tenta de novo, sabe assim, aquela coisa assim, alguém me salva, tá? Então a gente fica muito tempo nisso, a maioria das pessoas ficam bastante tempo nisso, tá? E bastante tempo pode ser 6 meses para alguns, 1 ano, 2, tá? Tem gente que assim, 10, 15, 20 nesta negação, recebendo informação de tudo quanto é lado e metendo louco, fazendo egípcia ali, né? Tipo assim, não quero saber disso. E aí é isso que vai definir se a caminhada é mais longa ou mais curta para a fusão, tá? Então, esse despertar, porque ele é assim né, essa consciência do todo, do universalismo e tal, ele já é assim uma coisa maluca que muda a vida da gente completamente. A gente vira, né, a gente não consegue conversar com qualquer pessoa mais, a gente vira um ser diferentão. Aí, né, e assim, e ao mesmo tempo, se você está numa dinâmica de chama gêmea, né, a coisa pegando fogo e você tendo assim contatos imediatos de 3º grau com a outra, né, assim, com o seu chakra cardíaco diretamente conectado a um outro corpinho encarnado aqui ao mesmo tempo, e as coisas, sincronicidades que vão acontecendo tal, quando tem esse despertar, é um, né, realmente assim, é um momento de aceitação de que, assim, em primeiro lugar, de que você está numa encarnação onde o seu livre-arbítrio, assim, é muito mais limitado, porque... E faz parte, e você quis assim, e não tem plano B. E
é um grande presente. Porque se você fizer a sua parte direitinho, bem direitinho mesmo, né, bem combinadinho, como diz o pessoal, você com seu divino masculino, você não precisa mais voltar para esse perrengue aqui chamado 3D, tá? Então, assim, eu espero que tenha ajudado. Como eu falei, eu vou deixar abertos os comentários aqui, deixem suas dúvidas, eu nem sei que tamanho que ficou esse vídeo, grande, né, mas também tem que falar, né, gente, desculpa, mas, né, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender, coloca aí pra falar no vezes 2 aí, né, mas assim, eu espero que tenha ajudado. Claro que se você não passa pela parte de chama gêmeas, desconsidera tudo isso, né, e eu agradeço muito para quem chegou até aqui, espero que tenha ajudado. E cabeça erguida é o que eu tenho que falar para vocês. Para quem principalmente está passando pela noite escura da alma, muitas vezes tem uma noite escura da alma na terceira fase do despertar, tem outra noite escura da alma assim, no processo de chama gêmeas. Dentro do processo de chama gêmeas tem algumas noites escuras, né? Então, assim, mas é assunto para um outro vídeo. Mas para quem está passando pela noite escura da alma aí, busque fontes confiáveis de conhecimento, literaturas, e procure sempre trabalhar muito em aumentar a sua energia cada vez mais, né? Para você não virar aí alvo de obsessores e coisas desse tipo. Então, assim, músicas alegres, filmes alegres, faça coisas que te dê prazer, artesanato, cozinha, jardinagem, coisas que mantêm você no momento presente, meditações ativas, né, que a gente fala, tocar um instrumento, fazer esportes, enfim, tudo que eleve a sua energia ao máximo, tá? Eu sei que é muito difícil, a noite escura da alma não dá vontade da gente levantar da cama, muitas vezes, né? Ou não, tem pessoas que parece que estão levando a vida normalmente, mas quando chega a noite, eu não consigo dormir, né? É bem isso, mas assim, é muito importante tentar manter a energia elevada e rodeie-se de energias positivas, pessoas positivas, tá? E sim, vão aparecer muitas pessoas para te questionar, para fazer você duvidar, mas escute aqui, ó, seu chakra cardíaco sempre, tá? A sua espiritualidade. Acredite nas respostas que vêm de dentro de você, acima de tudo. Tá joia? Gratidão a todos vocês. Se você gostou, deixa seu likezinho, compartilha e comente aqui para que eu possa, neste tema principalmente, trazer mais informações para ajudar no processo de despertar de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.